capítulo 25. Estamos aí no meio da série Quebrantados, decisões que transformam. Se você não pegou esse encarte, esse pequeno folderzinho, quero te convidar lá ao final, procurar os meninos do acolhimento, já estão ali na porta, para que você tenha o seu, para que você pegue, leve para casa, leia e entenda melhor qual é a proposta que nós temos para esse mês. Estamos baseando no livro do A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual, e são votos bem práticos. Trate seriamente com o pecado, não seja dono de coisa alguma, nunca se defenda, nunca passe adiante algo que prejudique alguém e nunca aceite qualquer glória. 5 votos práticos, desafiadores, e nós já começamos, estamos no 2º voto no dia de hoje. Tivemos uma semana de lives às 5h30 da manhã, um desafio para a rotina, para a nossa maneira de começar a semana, começar o dia, e tivemos, graças a Deus, um engajamento bastante importante, relevante. Tivemos uma média de mais de 100 pessoas durante esses dias, orando às 5h30 da manhã. E se você participou, louvado seja Deus pela sua vida, que bom que você estava lá conosco. E nós teremos outros desafios. Quero te encorajar a permanecer conosco, meus irmãos, porque é importante que nós abracemos o desconforto. Esses desafios estão aí para mexer com a gente, para de fato nos levar a buscar ao Senhor, para sairmos de uma situação acomodada, uma espiritualidade confortável, onde a gente vive sempre do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Não, precisamos orar um pouco mais, buscar um pouco mais. Isso envolve sair da rotina, acordar cedo, buscar o Senhor, lembrar que a palavra de Deus é a essência para a nossa transformação e para o nosso quebrantamento. Nessa semana agora, a partir de amanhã, nós teremos uma organização de oração sequencial, um relógio de oração, e oraremos de segunda a sexta-feira, a igreja inteira orando, e você precisa escolher um horário para você, e o horário que você escolher vai ser o seu horário de oração de segunda a sexta-feira, e nós estaremos juntos, a igreja inteira orando, e eu quero te pedir para que você coloque lá o seu nome. No grupo informativo a gente tem um link onde você pode ir lá escolher o seu horário, ou aqui fora também os meninos deixaram uma estrutura onde você pode colocar o seu nome no respectivo horário que você quer orar. Meus irmãos, sem oração não há quebrantamento, sem busca ao Senhor não existe mudança, precisamos nos mobilizar em oração a Deus. Então, quero te desafiar nesse sentido, esse é o nosso desafio da semana, e tem sido uma bênção. Além disso, como o presbítero Marco Antônio já falou, temos meditado no livro de Provérbios, temos um grupo específico para isso, não sei se temos aí o QR Code desse grupo, se tiver depois pode colocar na tela para nós, para que você que ainda não está participando, possa entrar nesse grupo específico para os devocionais. Todos os dias, de domingo a domingo, nós enviamos uma mensagem devocional breve, em texto e áudio, para que você medite no capítulo de Provérbios que estamos refletindo, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Dito isso, quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Então, você já abriu aí, né? Mateus 25, verso de número 13. Quero começar do verso 13. Eu vou fazer a leitura, peço a você que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Verso 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens
outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra viva, poderosa, inspirada do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada, que é luz. Obrigado, Deus. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos oriente, nos ensine e nos transforme. Que teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração e que o nosso coração esteja quebrantado. Que saiamos daqui, Deus, tomando decisões que transformem a nossa vida. Nos ajuda nisso, porque tudo depende do Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nós somos teus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O segundo voto de hoje é: não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. O contexto da passagem que lemos fala sobre vigilância, vigiar. Vigiem. O verso 13 começa assim, nós vimos aqui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti, de uns funcionários. O chefe instalou uma câmera nova no local de trabalho. E aí os funcionários não sabiam dessa câmera. E aí você já imagina o que aconteceu? O vídeo registra: os funcionários esticam na cadeira, eles põem os pés sobre a mesa, eles levantam toda hora, tomam café, conversam com o outro, eles estão distraídos, porque não tem chefe perto, o dono não está lá, e não tem ninguém vendo. Mas de repente, num determinado momento lá que um dá uma espreguiçada na cadeira, ele observa um negócio diferente que não estava lá antes. Tem uma câmera nova que ele não sabia. E na hora que ele vê aquela câmera no canto, irmãos, ele dá aquele susto, arruma o corpo, chama discretamente um amigo do lado que também estava como se não tivesse trabalho. E aí o amigo também toma aquele susto e os dois então ficam arrumados ali, alinhados, sentam direito, porque agora eles sabiam que tinha alguém olhando, alguém pegou eles despreparados. Irmãos, o texto que lemos está dentro de um grupo de parábolas que está falando sobre vigilância e como nós nos distraímos com as coisas, como nós nos esquecemos de ter esse comportamento, essa atitude de vigilância, nos acomodamos muito facilmente, nos afastamos do correto muito facilmente. E se não tivermos essa impressão de que o Senhor está voltando a qualquer momento, isso vai nos tornar relaxados no comportamento espiritual. Isso vai nos tornar aquele pensamento de que a gente pode fazer o que quiser, afinal de contas, Jesus já nos salvou, está distante da doutrina reformada, da teologia reformada, da saúde da igreja, da saúde das Escrituras. Não é isso que a palavra nos ensina, meus irmãos. E é interessante, eu quero te pedir para que volte a sua Bíblia uma página, volta para o capítulo 24 aí, só para a gente entender o contexto. O Senhor conta 3 parábolas. Nós lemos a última parábola. Nós lemos a parábola dos talentos, mas antes dessa parábola, o Senhor conta outras. E Ele conta, por exemplo, a parábola do bom servo, que está a partir do verso 45, do capítulo 24. E nessa parábola Ele fala sobre um servo que cuidava bem dos seus iguais, dos seus conservos, e de um servo mau que não cuidava bem dos seus conservos, batia, maltratava. E ele fala que quando esse senhor chegar, esse servo mau vai prestar contas, mostrando exatamente, mais uma vez, a vigilância.
O texto continua, e aí vem a famosa parábola das 10 virgens. Você vai se lembrar, no capítulo 25, no verso 1 em diante, nós temos 10 virgens que estão ao encontro do noivo. 5 delas levam azeite suficiente, elas são prudentes. 5 não têm azeite suficiente para as suas lâmpadas, que as suas lâmpadas se apagam. E no momento em que elas saem, o noivo chega e elas ficam para o lado de fora. Vigilância. O noivo virá buscar, encontrar a sua noiva. E quem não estiver preparado, ficará do lado de fora. E mais uma vez, agora, a partir do verso 14, Jesus conta uma outra parábola, com o mesmo tom, falando da mesma coisa, numa abordagem diferente. E agora ele vai falar sobre os talentos. E a cada um o Senhor distribuiu uma quantidade de talentos. 2 deles multiplicam esses talentos, dobram esses talentos, mas o último enterra. O Senhor, da mesma forma, na mesma dinâmica, vem ao encontro dos seus servos e ao encontrar com eles, pede conta a eles. Chama eles na responsabilidade, os cobra sobre aquilo que eles tinham feito com seus talentos. Os 2 primeiros mostram, Senhor, eu ganhei mais 5, o outro eu ganhei mais 2, está aqui os talentos que o Senhor me confiou e mais o que eu consegui gerar. E o Senhor fala, servo bom e fiel, vem desfrutar daquilo que está preparado para você. O último enterrou o talento, enterrou aquele dinheiro, porque ele falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um servo, é um Senhor severo, eu sei que o Senhor é bravo, que cobra, que isso, que aquilo, faz uma imagem do Senhor, quase que uma imagem maldosa. Eu sei que o Senhor é severo, que colhe onde o Senhor não semeou, por isso eu enterrei, porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. E aí o Senhor vira e fala, servo mau, servo mau. 3 parábolas, irmãos, no mesmo contexto, mas parecem estar dando ênfases diferentes. Só para que a gente entenda, na hora de interpretar essas parábolas, faz sentido pensar que cada uma delas traz para nós uma área que devemos vigiar. Cada uma dessas 3 parábolas aponta para uma área da nossa vida que nós devemos ser vigilantes. A primeira parábola, que fala sobre o servo bom e do servo mau, ela fala sobre como eu trato o outro. O Senhor fala para nós assim, vigiem, porque aquele que é verdadeiramente pronto, aquele que está num relacionamento vivo com Deus, trata bem os seus iguais. Aquele que entendeu o Evangelho, está pronto para a volta de Cristo, entendeu a comunhão, sabe se relacionar, sabe amar o próximo. Essa é a ênfase da primeira parábola. A segunda, das 10 virgens, já está mais voltada para a ênfase da sua própria espiritualidade. Cuide da sua vida com Deus. Mandato espiritual. Lembra dos 3 mandatos? O pastor Richard até comentou sobre eles aqui na nossa última série. O mandato espiritual é a responsabilidade que só você tem de cuidar da sua vida com Deus. Não adianta a sua esposa ser crente, não adianta o seu marido ser crente, os seus pais serem crentes, o seu amigo ser crente, a sua vida com Deus precisa estar bem cuidada. Seja vigilante. Você tem que olhar para a maneira como você cuida dos outros, é a primeira parábola. A maneira como você cuida da sua própria fé, é a segunda parábola. A terceira parábola dos talentos fala sobre como você cuida das coisas que Deus te deu. Olha só, 3 ênfases diferentes. Os talentos representam tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos confiou. E a parábola está dizendo, sejam vigilantes, porque Jesus voltará, num momento que a gente não sabe quando, e vai nos pedir conta de tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Eu não faço o que eu quero com as minhas coisas. As minhas coisas, na verdade, nem são minhas assim, porque se olharmos para o verso 14 do capítulo 25, o início da parábola, ela vai dizer que o Senhor chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A gente aprende aqui muito claramente que a gente não é dono de nada. Tudo que você tem, ou pensa que tem, quem te deu? Quem colocou nas suas mãos? Quem te confiou o que você pensa que tem? Deus. Afinal de contas, somos donos de quê? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua? É esse aí que é o ditado que está na boca dos crentes? Deus deu a vida para cada um. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser?
O dinheiro é meu, eu gasto com quem eu quiser. Né? Vai ter aí o encontro de casais, né? Tem uma realidade muito presente aí nas famílias brasileiras, onde as mulheres dizem, né? O seu dinheiro é nosso e o meu dinheiro é meu. Você já ouviu essa realidade aí? Já sofreu desse? O seu dinheiro é nosso, o meu dinheiro é meu. Está repreendido, está queimado em nome de Jesus. Essa não é a realidade de uma família crente. E eu tenho certeza que no congresso aí de casais eles vão falar sobre isso também. Finanças. O que é seu de verdade? O que realmente eu posso segurar com as minhas mãos? Com isso a gente não está dizendo que você não possa comprar alguma coisa, adquirir bens. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente precisa se lembrar que tudo que a gente compra, tudo que Deus nos dá a oportunidade de ter nas nossas mãos, foi Ele que nos deu. E na verdade, na última instância, em último caso, não é nosso, é dele. E se é dele, precisa ser usado com a intenção de agradar o Senhor. É isso, irmãos, é isso. Essa parábola está falando sobre recursos, sobre habilidades, sobre dons, sobre famílias, sobre trabalhos, sobre tudo aquilo que você recebe do Senhor. E o texto vai nos mostrar muito claramente que essas coisas devem estar em nossas mãos para produzir mais para o Senhor. Não devem ser enterradas, não devem ser colocadas de lado, mas devem multiplicar para que Deus se agrade daquilo que Ele confiou em nós, para que Deus se alegre com a nossa disposição em multiplicar o que Ele nos deu. Essa é a realidade, esse é o foco. E pensando sobre isso, então, olhando para essa realidade, para a parábola dos talentos, que fala para nós sobre o mandato cultural. Qual é o mandato cultural? Cultive a terra, cuide, produza, desenvolva o que Deus colocar nas suas mãos. São 3 mandatos, só vou refrescar a memória. O mandato social diz respeito ao relacionamento com o outro, a chamada comunhão. O mandato espiritual, relacionamento com Deus, minha fé. Mandato cultural, desenvolvimento da criação, dons, habilidades, recursos, tudo que Deus coloca na nossa mão precisa desenvolver para a glória dele. 3 coisas que Deus quer de nós, e nessa última parábola, então, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Em primeiro lugar, eu quero te lembrar uma coisa. Nessa manhã, você recebeu algo. Não desperdice. É a primeira coisa que eu quero te falar. Deus te deu algo. Não desperdice. Eu me lembro quando eu e a Esté casamos recente. Não casamos recente, tá? Temos 12 anos. 12 anos de casado. Mas quando a gente era casado, recentemente casados, a gente ia fazer as compras. E eu acho que você casado deve ter vivido essa realidade também. Aí você ia fazer o sacolão. Aí você fazia o sacolão do mês. Eu, pelo menos, fiz isso, né? Eu fui mal instruído aí, não tinha esse conhecimento. Fazia o sacolão do mês, aí botava as coisas lá dentro da geladeira. Botava, né, uma semana depois, estava jogando 80% fora. Falei, meu Deus, dinheiro pouco, a gente apertado, aquela luta, desperdiçando comida, que nunca foi barato. E a gente desperdiçando a dor no coração, até a gente aprender a comprar as quantidades corretas, as coisas do jeito certo, para não perder. Você pode comprar um pouquinho menos maduro, né, para dar tempo de você conseguir usar lá na frente, eliminando os desperdícios. Tenho certeza que você, na fase da adolescência, seu pai e sua mãe falou, eu não sou sócio da CEMIG, desliga essa luz, desliga esse chuveiro, sai do banheiro, por quê? Desperdício de água, desperdício de energia. Ou então, aqueles pais mais raízes, né? O menino ia lá comer aquela lasanha, aí botava metade do tabuleiro no prato, aí o pai e a mãe via aquilo ali e falavam assim, você vai comer tudo. Aí o menino já gelava, né? Alguns conseguem, irmãos, com tranquilidade ainda repete, mas outros, foi o olho grande mesmo. E aí eles ficam assim, aí os pais mais firmes, você vai comer tudo. Por quê? Porque jogar comida fora, deixar comida no prato é desperdício. Mas a gente não está preocupado com isso muitas vezes. A gente põe no prato e se precisar joga no lixo. O que tem? O que tem? A gente trata o desperdício com muita naturalidade.
O desperdício faz parte da vida abundante que nós vivemos hoje. Eu sei, irmãos, a gente passa dificuldade, a vida não é fácil mesmo, mas em muitos aspectos nós temos muito mais recursos do que algumas décadas atrás e desperdiçamos esses recursos muitas vezes. Muitas vezes. Vivemos uma cultura do desperdício autorizado e está tudo bem. Se eu estiver pagando, se é meu, eu gasto do jeito que eu quiser. Não, não é assim. Nessa manhã eu quero te lembrar, como eu já disse aqui, que não é efetivamente seu. E se não é efetivamente seu, você não está autorizado a desperdiçar. Não está. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar estragar aquilo que Deus te deu. Por isso, meu irmão, você recebeu algo. Deus te deu algo. Não desperdice. Deus te deu a chance de estar numa família, seja ela qual for. Não desperdice essa chance. Deus te deu a oportunidade de estar exatamente na casa que você mora, com os vizinhos que você tem. Alegre ou não, feliz ou não, Deus te deu essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Deus nos deu 24 horas num dia, 7 dias numa semana, 30 dias no mês. Não desperdice o seu tempo. Posso confessar para vocês uma coisa? Quantas vezes eu olhei para a minha própria vida, para o meu dia, e pensei assim, desperdicei tempo aqui. Quantas vezes diante de um celular, diante de um computador, ou fazendo alguma outra coisa, ou não fazendo nada, a gente pensa, desperdicei o meu tempo. Poderia ter feito outra coisa. John Piper vai dizer que no final das contas, ninguém vai poder virar para o Senhor e falar, Senhor, eu não tive tempo. Mas eu já ouvi pessoas falando isso. Eu já falei isso também. Quem sou eu, né? Oh Deus, se eu vi o dia foi corrido, não tive tempo. Aí você entra lá na sua rede social e vê quanto tempo você usou naquele dia. Ah, pastor, meia hora orando, de segunda a sexta, relógio de oração, não tenho tempo, pastor. Quero te desafiar a entrar lá e ver quanto tempo você passa na rede social, para a gente realmente saber se a gente não tem tempo. Quanto tempo a gente passa fazendo coisas, jogando conversa fora, conversando sobre coisas que não edificam, fazendo qualquer outra coisa, vendo um entretenimento. Quando a gente percebe, como é que passa o episódio? A gente desperdiça tanto o nosso tempo. Tempo que às vezes a gente poderia ter em família, em tempo devocional. O que vocês não fazem devocional? Não temos tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, irmãos? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quem nos colocou nesse ritmo que não nos permite ter tempo com o próprio Deus? Quem nos colocou nesse ritmo que a gente não consegue desacelerar para ler as Escrituras? Para fazer uma oração. E no fundo, a gente acha que Deus entende a gente. Está tudo certo. Deus me entende, Deus está vendo a minha correria, Deus sabe. Meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado para a maneira como a gente está organizando a nossa agenda, a quantidade de trabalho que a gente está abraçando, a rotina que a gente está abraçando. O nosso corpo não é nosso. O seu corpo não é seu. Você não faz com ele o que você quiser. Se o colesterol está alto, você acha que Deus está se agradando? Essa é para mim, em primeiro lugar. Se a sua glicemia está alterada, se você está acima do peso, irmãos, são coisas espirituais. Essas são coisas espirituais que nós negligenciamos. Numa geração que acha que o espiritual é o barulho, que o espiritual são os mistérios, as revelações, a gente se esqueceu que Paulo está ensinando nas suas cartas que a igreja, que o nosso corpo é templo, é precioso, é sagrado. Você não faz o que você quer do seu corpo, você não exibe o seu corpo para qualquer um, você não deixa as pessoas acessarem aquilo que é sagrado e só Deus é dono de fato, não é seu, você não faz o que você quiser, e eu não faço o que eu quiser, porque existe um só dono, existe um só Senhor que nos confiou todas as coisas. Pastor, quando eu recebo o meu salário, aí eu penso, como é que eu vou gastar ele? Porque o meu salário é meu.
Preciso te dizer nessa manhã que o seu salário não é seu. Não é seu. E a gente precisa pensar melhor como a gente gasta os nossos recursos. Crentes endividados. E eu não estou aqui para jogar um peso maior sobre as suas costas, mas para te trazer um alerta. Como é que você está gerindo o que Deus colocou nas suas mãos? Você está gastando mais do que você ganha? Está descuidado nessa área? Cuidado, querido, porque você vai prestar contas a Deus sobre a maneira como você gerencia o seu dinheiro. Dinheiro de crente, dinheiro dos crentes, deveria sobrar para você conseguir ser generoso com quem está perto de você. Mas você está gastando tudo com você mesmo. Não sobra nada. Quando fala assim, gente, estamos precisando ajudar um irmão aqui que está em dificuldade, estamos precisando ajudar. Não tenho dinheiro. Mas por que não tenho dinheiro? Eu não estou falando nada, aqui não tem a ver necessariamente com ser rico, com ganhar dezenas, com ganhar milhares, não tem a ver com isso, tem a ver com boa administração. Encosta nos anciões aqui da igreja, você vai ver como eles são sábios, muitos deles, humildes, mas generosos. Nós, cada vez mais, uma geração egoísta, que quer realizar os próprios sonhos, que quer gastar o dinheiro só consigo mesmo. E não temos uma visão de reino de Deus. Meu irmão, isso não pode ser a minha e a sua realidade. O seu dinheiro precisa servir ao Senhor. Pode ser incômodo falar sobre isso, né? Tantos pastores que manipulam igrejas. Irmãos, é bíblico. E a gente precisa falar. Se o seu dinheiro não está servindo o reino de Deus, está errado. Não agrada ao Senhor. Seja generoso, coloque os seus recursos, o seu carro à disposição do Senhor, do reino de Deus, para levar aquele que não tem. Coloque os seus bens, a sua casa, à disposição para que o Senhor use a sua casa. Ela não é só para você. Deus te confiou algo. Não desperdice isso. Um desses 3 servos enterrou o talento. O talento não são só habilidades, como eu falei aqui. É tudo o que Deus colocou nas suas mãos. Pastor, como é que eu posso vigiar? Você quer vigiar? Você quer estar pronto? Você quer realmente obedecer ao que essa parábola está falando? Tenha temor com tudo aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas sentadas nos bancos que não servem, que não se dedicam, a sua vocação acabou se tornando só um pretexto para ela receber o seu salário e viver. Quantas pessoas cansadas, frustradas com a igreja, que não servem mais na igreja, que não entregam mais as suas habilidades na igreja, às vezes porque tiveram uma experiência negativa, real, verdadeira, se decepcionaram com um líder, com alguma coisa assim, mas pararam, não servem mais, não fazem nada, se tornaram consumidores, sentam, assistem e vão embora. Quando a realidade do Evangelho é, Deus te deu dons, e os seus dons são para a edificação do outro. Para a edificação do outro. Todas as vezes que você não serve, você empobrece o outro. Você empobrece a sua igreja, porque você não exerce o seu dom. Você não quer servir. Você não pode servir. Você tem as suas justificativas. Esse homem, de forma muito curiosa, ele vai dizer, Senhor, eu enterrei porque o Senhor é severo. Eu enterrei porque o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Sabe o que é isso, irmãos? Mentira. Sabe o que é isso? Desculpa. Esse sou eu, muitas vezes. Deus, eu não fiz porque o Senhor não me deu tempo. Deus, eu não fiz porque 24 horas é pouco. Eu não fiz, Senhor, porque eu tinha outras coisas, eu tinha outras prioridades. Justificativas. E você viu muito bem que essas justificativas não serão aceitas pelo Senhor. Segunda coisa, quero te lembrar, então a primeira é, Deus te deu algo, Deus te confiou algo. Não desperdice. Você está desperdiçando o que Deus te deu? Espero que não. Segunda coisa é, Jesus voltará. Prepare-se. E aqui eu não estou fazendo teologia do terror, porque nós somos amilenistas, reformados, escatologicamente equilibrados. Não tem Jesus volta, você fica, se você for um eleito.
né? Nós sabemos tudo isso muito bem, está muito claro isso para nós. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, que a prova de que você é realmente um eleito é a maneira como você vive no presente. A prova de que você realmente entendeu o Evangelho é agora, não é no futuro, não é lá na frente, é agora. Por isso esteja preparado. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Talvez alguns sentiriam. Se Jesus voltasse agora, você está pronto? Jesus, volta depois de eu casar, não é assim que o povo fala? Volta depois de eu casar, volta depois de eu sei lá o quê. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você já teve a experiência de um professor que dá a prova sem avisar? Já teve essa experiência? Eu já, irmãos. É uma maravilha. É bom demais. Você chega assim distraído, né, como que não quer nada, para assistir uma aula. Ele diz, fulano, responda para mim, valendo tantos pontos. Você não está preparado? Você só estuda na véspera da prova de madrugada. Não é assim? Os bons estudiosos, os bons alunos dedicados, estudam 5 horas antes, passam a noite virados e vão fazer a prova, despejam tudo ali, para não esquecer rápido, e depois apagou tudo. Se perguntar meia hora depois da prova, não sabe mais nada. Não é assim que a gente estuda? Aí o professor vira e fala, fulano, responda para mim, sem avisar. Professor, eu não estava preparado para essa pergunta. Ele vai aceitar isso? Senhor, eu não estou pronto ainda. Espera um pouquinho, não volta agora não, Jesus. Volta agora não, que eu não estou pronto não. Avisa que você vai voltar, avisa que dia que é essa prova, para eu estudar em cima da hora e ficar pronto. Não existe isso, irmãos. Eu vivi essa realidade desses professores doidos, quando eu fazia, espero que não tenha nenhum aqui, né? Eu fazia o curso técnico lá atrás, a pessoa virar, fulano, você está lá dentro da operação, vamos fazer manobra aqui dentro da CEMIG. O que você começa fazendo? Primeira coisa, põe aviso. Aí a pessoa esquecia, põe aviso, matou o operador, perdeu o ponto. Fulano, o que você faz? Isso, desliga, avisa, põe não sei o quê, desarma o transformador. E quando você ia ver, irmãos, a gente ia perdendo ponto para cá, perdendo ponto para lá, e aquele desespero. Terrível. Não estar preparado é terrível. Meu Deus, que Ele não nos encontre assim quando Ele voltar, irmãos. Quando a visita vira para você e fala assim, fulano, vou dar uma passadinha na sua casa. Aí sua casa está assim. Aí você pega todo mundo, gente, a pessoa está vindo aqui, vamos embora. Aí sai todo mundo, jogando tudo, joga tudo dentro do quarto secreto, né? Que só Jesus sabe o que tem lá dentro. Você esconde a bagunça toda lá. Aí a pessoa chega, está um negócio meio assim, né? Não está arrumado, mas também não está tão bagunçado. Não seria melhor se a gente fosse um pouquinho mais organizado no dia a dia? Né? Aí tem as crianças, né? Eu sei como é que é. E aí se você arrumar um pouquinho todo dia, não é melhor do que você fazer uma faxina gigante em cima da hora? Irmãos, às vezes é assim que o Senhor vai voltar. É assim que o Senhor vai voltar. E a gente precisa estar preparado. Quantas vezes a gente olha para o céu está azul, aí você fala assim, não, hoje não chove não. Hoje está tranquilo, terça-feira foi assim. Você sai de casa cedo, não, hoje não chove não, vamos embora. Vamos tranquilo, de camiseta, de repente o tempo vira, menos 5 graus em Belo Horizonte, tempestade, granizo, você não tem um guarda-chuva, você não tem um casaco, você não tem uma blusa, você não tem nada. Fala, meu Deus, por quê? O que aconteceu? Não estava preparado. Tudo pode acontecer, querido. Tudo pode acontecer de 6 horas da manhã a 6 horas da noite, tudo pode acontecer. A gente precisa estar preparado para a volta de Cristo, porque Ele mesmo falou, verso 13, porque não sabeis o dia nem a hora. Prepare-se, o Senhor vai voltar. Isso é uma certeza, Ele vai voltar. Você precisa estar pronto, meu irmão. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para frente, não. Não deixa para o ano que vem, não. Não deixa para o mês que vem, não. Esteja quebrantado diante de Deus hoje. Muda de vida hoje, se arrependa hoje. Peça a Deus para te mudar hoje. Porque a gente não pode contar com amanhã. Nós não sabemos. Jesus voltará. Prepare-se. Isso nos torna mais servos. A gente tem essa mentalidade de servo. Ao pensar, o meu Senhor vai voltar e vai me pedir conta.
Eu preciso estar preparado. Mentalidade de servo. Sensibilidade para ouvir o Senhor conduzindo, mostrando para nós o que eu preciso fazer com isso. O que eu preciso fazer com o que Deus colocou nas minhas mãos? Como eu posso servir melhor ao Senhor? Como glorificar a Deus com essa habilidade, com esses recursos, com esses bens? Como eu posso fazer isso? Sensibilidade para Deus nos conduzir. Urgência. O texto vai dizer que imediatamente aqueles servos saíram a negociar. Os servos bons e fiéis saíram para negociar imediatamente. Urgência, irmãos. É urgente a missão de Deus. Como eu falei, não pode ser para amanhã. E um coração desapegado, um coração desprendido, que não é dono de nada, que não é dono de ministério, que não é dono de igreja, que não é dono das coisas, que não acha que os recursos são para nós mesmos. Desapegado, generosos. Esse é o chamado do Senhor para nós. Se lembra, meu irmão, Ele vai voltar. E um dia estaremos todos na presença dEle. E naquele dia, seremos lembrados. Talvez, antes de Jesus voltar, você vá ao encontro dEle. Eu vá ao encontro dEle. Talvez, antes dEle voltar, ainda que devemos estar preparados, pode ser que você vá antes da volta realmente triunfal de Cristo. E nesse dia Ele vai te pedir contas. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez? E você não vai ter justificativas. A oportunidade é hoje, meu irmão. Nós vamos participar da ceia agora nesse momento. Nós vamos celebrar a ceia, a vitória de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a esperança da vida futura, a esperança da glória. Está aqui diante de nós, irmãos. A palavra de Deus encenada, o sacramento da ceia do Senhor diante de nós, para a gente se lembrar, irmãos. Sacrifício vivo de Cristo, que transforma as nossas vidas hoje. A volta de Cristo molda como eu vivo agora. Se eu sei que Ele vai voltar e que Ele pode voltar a qualquer momento, eu preciso viver uma vida reta diante dEle. Que dia? Todos os dias. Como o grande homem de Deus foi perguntado, o que você faria se Jesus voltasse hoje? As mesmas coisas que eu fiz ontem. Você tem a ousadia de dizer isso? As mesmas coisas que eu fiz ontem. Eu repetiria hoje, repetiria amanhã, até o dia que o Senhor voltar. Esse é o desafio para mim e para você, meu irmão. Esse é o desafio de um coração quebrantado, que entendeu que todos os talentos, tudo que temos em nossas mãos, pertence ao Senhor e que Ele nos pedirá conta de todas essas coisas. Vamos orar?